6 diz assim. Não sei o que foi que meu celular está querendo ficar doido. Atos 15, 6 diz: congregaram, pois, os apóstolos e os anciões para falar desse assunto, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Observa a palavra que Pedro deu. Para parar uma contenda grande, o problema era eu e você, os gentios. 8. E Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre ele e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Havendo eles se calado, tomou a palavra Tiago, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. E agora Tiago começa a falar sobre um tempo e uma profecia. Com isso concordo, Simão. 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isso concordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Sempre para lembrar o que é o tabernáculo de Davi. Davi, quando trouxe a tenda, ele levou ela para Jerusalém. Quando ele trouxe a arca, quando ele trouxe a arca, ele não levou a arca para Siló. O tabernáculo de Moisés estava em Siló, mesmo que Gibeão. Ele não levou ela para lá. Ele teve uma palavra de Deus. Eu sempre digo, Davi só podia cumprir aquela palavra porque ele era profeta e rei. Um profeta não mudaria o lugar da arca. Ele usou a autoridade de rei para fazer aquilo, construiu uma grande tenda. E foi aonde ele estabeleceu os turnos de adoração contínuo. O que Davi fez diferente de todo mundo, ele entronizou Jesus, porque ele é entronizado no meio dos louvores. E quando Deus fala que ele vai fazer algo, sempre quando você dê uma profecia, você vai ver o propósito da profecia. E aqui no versículo 17 diz assim: para quê? Porque ele diz, a profecia é que Jesus ia voltar e restaurar o tabernáculo de Davi. E diz assim: para quê? O resto dos homens busca o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz essas coisas. Esse mover de adoração que tem hoje sobre a terra, eu queria que vocês entendessem que ele é exclusivo para trazer um movimento de salvação como nunca houve na terra. A intercessão será feita pela adoração. Hoje, todo adorador, todo intercessor, que ele não é um bom adorador, ele está machucado, ele está ferido, ele está magoado. Eu sempre planto nas pessoas que a adoração é a UTI de Deus. Você quer sarar, vai adorar. Você quer arrumar peso, vai orar. Quando você está sobrecarregado, vai adorar para você se ver livre do jugo. E quando o apóstolo Tiago fala da restauração do tabernáculo de Davi, ele diz: para que o resto dos homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. A palavra séculos, numa tradução aqui, é porque Amós profetizou sobre isso. E observa algo no versículo 16. Ele diz: depois disto voltarei. Depois do quê? Para nós entender o tempo dessa profecia. Amós capítulo 9 fala 3 profecias. E as 3 profecias começaram a se cumprir. 2 se cumpriu no século passado, das que estão em Amós. Nesse tempo era o tempo da restauração do tabernáculo de Davi. Você pode observar que se falou isso na igreja primitiva e nunca mais se falou isso. Esse mover que está tendo de adoração,
que eu creio que um dos primeiros ministérios que começou a adorar 24 horas foi a G.C. Hopen, né? Que é dos Estados Unidos, é um ministério que está adiantado nesse mover de adoração. E quando nós observamos o afazer de Deus, o querer de Deus aqui, nós vemos algo espetacular acontecendo. E eu queria ir para vocês. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinal aí. Eu estou sem imagem de ninguém aqui, minha cara do Beethoven, ninguém. Estamos ouvindo, pastor. Estamos ouvindo, pastor. Ok. Ouvindo. Agora eu queria ir com vocês para Amós, capítulo 9, para vocês entenderem as profecias. Porque esse é o tempo de restaurar o tabernáculo de Davi. Quando nós compreendemos o tempo, nós temos descanso no coração. Se fala muita coisa de escatologia, Jesus está vindo, e eu não duvido que Jesus está vindo, mas eu duvido que ele venha sem cumprir essa profecia. E essa é uma das profecias que ela começou a se cumprir agora. E Amós tem uma clareza do tempo de Deus. Aqui no livro de Amós tem algumas profecias, e uma delas é o que Deus vai fazer nesse tempo. Do versículo 1 ao versículo 10, eu vou ler contigo isso aqui. Diz assim, observe, essa primeira profecia que eu vou ler aqui, são 10 versículos, se refere ao povo judeu que estava espalhado em toda a terra. Essa é uma das profecias, por isso que ele diz, depois dessas coisas voltarei. Aqui tem uma profecia que ela se cumpriu no século passado. Quem liderou essa profecia foi um homem chamado Adolf Hitler. Ele serviu a Deus nessa profecia. Nem o diabo não escapa de servir a Deus quando Deus quer. Versículo 1 do 9 diz assim, vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e ele me disse, fere os capitéis, estremeçam os umbrais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. E o que fugiu dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subir ao céu, dali os farei descer, e se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis dali, e tirarei. E se ocultarem meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. Eu porei meus olhos sobre eles para o mal, não para o bem, porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete. Todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá como um grande rio e submergerá como o Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou a terra. E o que chama as águas do mar e derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Vós sois para mim, filhos de Israel, como os filhos da Etiópia. Diz o Senhor, não fiz eu subir Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os filhos de Kir. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra esse reino pecador. E eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Olha agora o 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem não se avizinhará, nem nos tocará o mal. Então, quando vem essa primeira profecia do juízo que aconteceria sobre os judeus em toda a terra, dos judeus que seriam mortos apenas, ele diz, eu não vou matar todos eles. Eu vou matar o que for necessário. Sempre quando Deus vai fazer uma grande coisa, ele move um grande sacrifício. Tudo que Deus faz tem um sacrifício. E para Israel ser nação de novo, houve um grande holocausto. Tem pessoas que não têm compreensão de Deus porque eles acham que Deus é amor e que Deus não é fogo consumidor. Então eles têm uma consciência pouco esclarecida a respeito das coisas espirituais. Aí é uma profecia, versículo 11, naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, taparei as suas brechas, tornarei a levantar das suas ruínas. Edificarei como nos dias da antiguidade. Ele está falando, eu vou fazer como Davi fez.
turnos de adoração contínua, adoração sem cessar. Aí ele diz no versículo 12, para quê? Guarda essa palavra. Para quê? Possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. No tempo dessa profecia, tinha muitas poucas nações que eram chamadas pelo nome de Deus. Hoje não. Hoje são muitas nações que reconhecem Jesus como Senhor, que tem a Bíblia Sagrada, América do Sul, América Central, América do Norte, a própria Europa, grande parte da Europa já foi evangelizada, né? Aqui ele está falando de um povo que tinha reconhecido como Jesus, tinha invocado o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os católicos, eles invocam o nome do Senhor, mas estão envolvidos com idolatria. Aonde tem um católico, essa profecia vai visitar ele. Aonde tem um católico no mundo, essa profecia vai visitar ele. Ele diz por quê? Todas as nações que estão chamadas pelo meu nome. Tiago diz lá, todo aquele onde invocou o nome do Senhor. E para nós entender, esse tempo será um tempo de pressa. No versículo 13 ele diz, eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes descerão moço e todos os outeiros se derreterão. Aqui existe outra profecia. Uma profecia era da restauração do tabernáculo, que é o versículo 11 e 12. O versículo 13 é uma profecia de um grande derramar de avivamento, que vai apressar as coisas para uma colheita. Deus está estabelecendo pessoas em lugares estratégicos, estabelecendo Beethoven já com vários trabalhos. Por quê? Porque o mover que está vindo vai fazer isso. Há um mover de adoração na terra. Vai haver um mover de salvação. Então, a grande colheita. E observa a outra profecia agora. Essa já cumprida. 14 e 15 é profecia cumprida. Do 1 ao 10 é profecia cumprida. 14 e 15 com profecia cumprida. Removerei o cativeiro do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinho, beberão seu vinho, farão pomares, lhe comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Observa que tem duas profecias aqui totalmente cumpridas, totalmente prontas. Uma era do juízo que viria sobre toda a terra, onde teria um judeu. Houve luto, houve lamento, houve choro, houve dor. A profecia de 1 a 10 ela está totalmente cumprida. Então agora o povo retorna para a sua terra. E há uma conexão muito forte com a nação brasileira, porque entre as pessoas que Deus usou para cumprir essa profecia de Israel voltar, ele usou um brasileiro, não na condição do Hitler. Ele usou um brasileiro na condição de presidente da ONU. E ele não era presidente da ONU. Ele era um secretário. O presidente não foi, o vice não foi. A outra pessoa de assumir não foi. Ele era o quarto homem que estava lá para assumir. Mas quando Deus quer fazer uma coisa, ele remove tudo, porque Deus tem algo de especial com a nossa nação. Deus tem algo de especial com o Brasil. E as profecias... Estavam me ligando aqui, a minha mulher me ligando. Ok, pastor, voltou. Deixa eu pegar a linha aqui de novo. Minha esposa está cuidando de uma irmã dela com câncer nos ossos, não está fácil não, está lá em Minas. Não sei se deu alguma urgência lá, eu acho que não. Voltando ao texto aqui, para você entender... Pastor, se o senhor quiser... Lá em Atos dos Apóstolos. E aí Tiago diz assim, tem profecia, tem promessa para os gentios. Quem era a crise lá? Os gentios. Então, a restauração do tabernáculo de Davi, ela não é uma promessa para Israel. Ela é uma promessa para os gentios, ela é uma promessa para nós. Por isso que ele diz aqui, naquele dia, naquele tempo, eu vou fazer isso. E então eles vão possuir as nações, vão possuir o povo que é invocado o seu nome. Então, mesmo que às vezes nós olhamos o católico cheio de idolatria, esse é o tempo dos católicos ser colhido. Israel nunca deixou de ser Israel quando estava cheio de idolatria.
E um católico nunca deixa de ser um cristão quando está cheio de idolatria. Ele continua sendo um cristão porque ele crê no Cristo. E essa promessa de salvação vai trazer um grande mover de salvação em toda a terra. E vai facilitar as coisas. Os próximos anos serão anos de muita batalha, mas de muita resposta de Deus, exclusivamente por causa dessa promessa. Tiago disse, depois disso, depois do quê? Tinha duas profecias acontecerem. Primeiro era o juízo, que está em Amós 9, do 1 ao 10. Esse juízo aconteceu. Segunda coisa, Israel se tornar nação, que está do 14 e o 15. Eles vão reconstruir e serão plantados. O 15 diz, eu vou plantar eles na tua terra e jamais serão arrancados da sua terra. E essa profecia já cumpriu. Israel está plantado lá, como uma nação muito forte, e comendo de tudo que plantou. Eles já estão lá comendo até das plantas que são demoradas para produzir. Eles estão comendo porque eles voltaram para tomar a terra deles. Deus fez isso. Então, esse é o tempo de acontecer duas profecias agora. Primeiro, esse mover de adoração que já está sendo levantado. Eu sempre digo, crie uma atmosfera de adoração onde você ora, crie uma atmosfera de adoração no teu escritório, em qualquer lugar, porque você vai estar fazendo parte de uma profecia. Essa profecia, ela será completada numa íntegra. Isso foi coisa que Deus falou particularmente para o rei Davi. O rei Davi nunca apontou para Israel, ele aponta para a igreja. Por isso que quando começa o Novo Testamento, começa Jesus, filho de Davi, e Mateus 22:16 diz, eu sou Jesus, a raiz e a geração de Davi. Então, tudo que é gerado de Jesus e agora é a geração de Davi. E esse tempo é um tempo de cumprir essa profecia, dessa profecia ser engrandecido, de nós compreender essa profecia. E eu quero carregar você para dentro de uma outra profecia que está em Jeremias 33. Jeremias 33 diz assim, clama-me a mim e responder-te-ei. Acho que esse texto todo crente sabe. Mas vai comigo lá para Jeremias 33. Eu não vou ler o versículo 3, não. Eu vou contigo do 14 em diante. Para você ter um entendimento dessa profecia aqui. Há algo muito forte que Deus fala para Davi aqui. Jeremias está profetizando aqui mais de 300, 400 anos depois de Davi, né? E era no tempo dos últimos descendentes de Davi que estavam reinando, e olha o que Jeremias diz. Jeremias 33, 14. Eis que vem dias do Senhor e cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Observe essas duas casas. A casa de Judá é a casa de louvor. É de onde descende Davi. Casa de Israel. Tem que entender as profecias que são feitas para Davi, referente à igreja, e para Davi, referente aos seus filhos. Aqui tem duas profecias muito diferentes. Deus vai trazendo a existência de duas profecias diferentes. Versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará justiça na terra. Observa essa frase que estava lá em Amós. Naquele dia e naquele tempo. Lembra do que ele falou assim? Depois dessas coisas, naquele dia e naquele tempo, é o tempo de levantar a adoração em toda a terra. Naquele dia e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará justiça na terra. Então ele diz, naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Deixa eu dizer para você, Jerusalém já está habitando seguramente. Pastor, o áudio está um pouco ruim, porque tem parte que eu não escuto, vai e volta a voz do pastor. Fala de novo para a gente ouvir. Agora está bom, porque vai e volta, eu não consigo entender. Volta. Obrigada. Será que o problema está comigo aqui? Talvez é o microfone, viu, pastor? Porque ele está sumindo. Duas profecias separadas. O que é para a igreja, para Davi, a igreja, para Davi e Israel. Versículo 17 diz assim, diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Essa profecia é baseada na obediência dos filhos de Davi. Você vai ver nas outras profecias
principalmente no Salmo 32, 132, no Salmo 89, também é baseada se os seus descendentes dele obedecerem. As profecias para Davi, que foi feito com juramento, na próxima aula nós vamos ver isso, elas não precisavam de nada mais, já que Davi tinha conquistado aquilo em Deus, de Jesus ser descendente dele. E aqui ele diz, assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Observe, isso é um tipo de profecia para a casa de Davi e para Israel. Aí outra profecia para Israel, 18. Tenho sacerdotes levíticos, faltará varão diante de mim, para que ofereça holocaustos, queime oferta de manjar e faça sacrifício todos os dias. Observa que os reis que descenderam de Davi cumpriram essa profecia. E aqui tem algo específico para o sacerdócio de Israel. E agora no mesmo capítulo 19 em diante, tem uma profecia para Davi, a descendência de Davi, que tem a ver com adoração, como um sacerdócio que vai ministrar Cristo. Versículo 20 diz assim, agora não é para Israel a profecia, agora é para Davi. Assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que nem haja dia e nem noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com o meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Só para um pouquinho. Lembra quando o anjo falou com Maria? Ele se chamará Jesus e se assentará no trono de Davi. Lembra? Alguém se assentaria no trono de Davi. Por isso que ele diz, olha, enquanto houver dia, enquanto houver noite, né? Enquanto houver sol, enquanto houver lua, ninguém pode invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Não está falando dessa outra profecia dos descendentes. Teve 20 reis que descenderam de Davi. Pastor, Nós andamos nos caminhos dos 20 reis. Problema, 5 andou nos caminhos de Davi. 15 não andaram nos caminhos de Davi, mesmo sendo filhos de sangue. E aqui, observa a profecia do versículo 21. Também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes e meus ministros. Pastor Davi. Para vocês entenderem o que é ministro de Cristo e o que é ministro de pessoas. Pastor Davi. O sacerdote lá da velha aliança, ele ministrava pessoas, não Cristo. Oi, Pastor Existem Davi. pessoas que eles fazem com que os discípulos se relacionem com eles, não com Deus. Eu acho que ele Você já não está observou ouvindo, que... não. Ele não está ouvindo, não. Oi, Pastor Davi. É porque o seu áudio ele está falhando. Foi depois da ligação. Eu acho que foi depois da ligação. Deve ter tido algum... Tem que colocar volume, eu não estou ouvindo vocês, meu volume está todo. Oi. Oi, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora ficou melhor, agora está bom. Tá. É porque o seu áudio está falhando um pouquinho. Meu áudio está falhando? Então, eu vou tentar sair daqui um pouco, tem que ir para outro lugar. Você que está vendo, que está vendo chuva e tempestade demais aqui onde nós estamos. Ah, ok. Tá, eu acho que é por causa disso. Estava caindo raios, trovões e talvez seja isso o problema. Ok, pastor. Vou ver se eu dou uma ligada numa outra internet aqui. Se vai melhorar ou piorar, eu não sei. Agora está ótimo, pastor. Travou a conexão dele. Travou a conexão dele. Sim, voltou aí a conexão, não? Voltou, pastor. Vou ter que fugir. Me dá um tempo aqui para me fugir para um outro lugar. Pastor, pode ser a bateria do fone. Estou mudando de lugar aqui na minha casa. Pode ser. Se eu melhoro a conexão com vocês. Ele poderia tentar ficar sem o fone. Não sei, né? Já aconteceu comigo no Zoom. Muito animado aqui em Cuiabá.
pelo menos no meu bairro, né? Agora vocês estão me ouvindo? Sim, pastor, agora está Sim, bem. eu acho que vai dar certo. Vou ter que arrumar aqui o meu funcionar aqui para vocês agora. Ué, Isso. vamos continuando. Tá bom, tá ótimo. Quando nós olhamos as promessas que Deus fez para Davi, e eu queria levar vocês agora para dentro do que o apóstolo Pedro falou de Davi. Quando nós compreendemos essa profecia, ela tem que ser cumprida agora, nos próximos 15, 20, 30 anos, é o tempo dessa profecia se cumprir. Né? Se a gente vê as atitudes da ONU e outras coisas aqui no mundo, parece que eles já estão pondo fim no que Deus está fazendo, mas quem tem a rédea de tudo é Deus. Não é a ONU, ninguém tem a rédea de tudo. Eu vou voltar um pouquinho aqui na profecia, porque tinha falhado. Vou voltar um pouquinho aqui na profecia. Jeremias 33, 20. Vocês estão me ouvindo bem agora? Amém, pastor. Agora tá. Então volta para Jeremias 33, 20. Esta profecia é para a igreja. Assim diz o Senhor, se puderes avaliar a minha aliança do dia e a minha aliança da noite, de tal modo que não haja dia nem noite, também se poderá invalidar minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Esse filho de Davi é Jesus, o mesmo que foi anunciado a Maria. E ele se assentará no trono de Davi. E todas as vezes que tem alguém adorando, ele está entronizando Jesus. E Jesus será entronizado pela adoração de uma maneira muito forte. Esse resultado já está vindo sobre a terra. Haverá um mover de entronização. A igreja já está fazendo isso. Quem é crente há mais de 30 anos sabe que não havia esse mover de adoração. Havia muito limitado a cantor cristão, aos corinhos, a harpa cristã, aos corinhos. Então, agora está vindo uma onda de adoração e ela vai mover em toda a terra. Eu entendo que faz parte da grande batalha que Deus deixou para a igreja. E olha o que diz aqui. Ele diz assim, como também com os levitas, versículo 21. Levitas, sacerdotes, meus ministros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre o resultado de um homem, de uma mulher de Deus, não é o que ele estuda, é o tempo que ele ministra Cristo. O ministro de Cristo, ele sempre ministra ele. Quando um homem começa a perder o alinhamento dele com Deus, é porque ele não tem mais tempo para Deus. Quando uma mulher começa a perder as forças, é porque ela não ministra mais Deus. Muitas pessoas, eles começaram o ministério deles com oração, com jejum, com adoração, com a palavra. Eles se tornaram ministros de Cristo. Mas depois, por causa da internet, eles se tornaram ministros de pessoas. Eles se tornaram ministros de pessoas. Eu estou tendo que ir para a internet por causa de um projeto que eu tenho aqui. Até a minha secretária, ela estava aqui em casa. O pessoal, toda hora ela quer fazer um vídeo, uma coisa. Eu digo, eu não gosto de muito vídeo, não. Isso vai tirar os meus olhos do Senhor. Eu quero ficar com o Senhor, não quero ficar na internet, não. E eu não cuido de Instagram, dessas coisas, é os outros que cuidam, sabe? Eu tenho o Instagram da torre, tenho o Instagram meu, mas eu nem vou lá. As pessoas acham que eu estou no Instagram, é outro que está lá. Eu vou ter que terminar a live um pouquinho mais cedo hoje, tá? Minha esposa está insistindo em me ligar aqui. Eu só vou ler algo que está em 2 Samuel 23, tá? 2 Samuel 23. Aqui Davi dá uma profecia. Ele traz uma profecia com uma clareza profunda do que Deus tinha falado com ele sobre essa batalha. 2 Samuel, capítulo 23. Diz assim, essas são as últimas palavras de Davi,
Diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel. A mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Já é uma profecia sobre Jesus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Essa é uma profecia que o Senhor fala para Davi sobre Jesus. E ele diz no versículo 5, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não se faz brotar. E então ele diz assim, porém os filhos de Belial serão todos queimados como espinho, e serão lançados fora, porque eles não podem pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Davi fala de uma batalha final nesse lugar. Ele diz, Deus usou minha boca para falar. Interessante é que no versículo 5 ele diz assim, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Se você olhar, não havia uma perfeição na casa de Davi. Davi falhou, Davi errou. E na sua velhice, aqui no meio de uma profecia, ele diz assim, olha, minha casa não foi totalmente correta. Deus trouxe um juízo na casa de Davi para fazer um acerto de conta com Davi. E ele diz assim, só que não é porque minha casa não foi toda perfeição, ele diz, ele me deu uma palavra. Ele tem uma aliança comigo, essa aliança está alinhada, está ordenada, ela vai acontecer. E aqui Davi estava se referindo a uma batalha. Ele diz assim, os filhos de Belial serão todos como espinhos que se lançam fora. Então será travada uma batalha de agora para frente muito grande, muito poderosa, exclusivamente pela adoração. E Deus está mudando a mente das pessoas, porque muitas pessoas elas passam o dia inteiro cantando, mas elas não conseguem entronizar Jesus, porque elas estão acostumadas a cantar o que alegra os seus sentimentos. A igreja brasileira, 80% da igreja que louva, ela não consegue ministrar Cristo, ela quer que os seus sentimentos sejam ministrados. E quando nós olhamos essa palavra ministros de Cristo, não é ministros de pessoas. Nós vivemos um tempo onde as pessoas vão no pastor e dizem, eu quero ouvir esse louvor, eu estou com saudade desse louvor. É porque o sacerdote vive para ele, não vive para Deus. E Deus está fazendo essa limpeza de coração, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, aonde a igreja vai adorar. Nós estamos caminhando para um tempo onde a igreja vai adorar. Esse conceito de adoração está mudando, né? Você pode observar que as pessoas estão se reunindo para adorar. Tem pessoas que se não chegou ninguém na igreja, ele não adora. Por quê? Porque ele canta para as pessoas. E por que as pessoas têm que esperar a gente para chegar? Porque ele vive para as pessoas, ele não vive para Deus. Quando você vive para Deus, não precisa ter ninguém. Você liga seu som, começa a adorar. Você começa a adorar sozinho, você começa a cantar em língua sozinho. Você não vive para as pessoas, você vive para Deus. E Deus está fazendo algo de novo na nossa nação nesse sentido, de mudar. Ele vai mudar em toda a terra. As pessoas vão ir para a igreja para adorar a Deus, não para ser ministradas, e sim para ministrar Cristo. Amém, povo de Deus? Minha esposa está insistindo e está mandando recado aqui que precisa falar comigo. Amém, eu pastor. Eu vou terminar essa live um pouquinho antes. Amém? Amém, amém, pastor, sem problema. Continua falando de adoração aí, continua orando. E um dos princípios que não sei se você pratica, mas é bom praticar, é oração em línguas. Você pode estar o tempo inteiro conectado. Oração em língua produz revelação da palavra para nós. E esses tempos que nós estamos vivendo, eles não são tempos fáceis. Então, nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo na palavra. Se você não cuidar, o celular destrói sua agenda. Eu tenho meu período com Bíblia, tenho meu período de madrugada, eu preciso disso, eu sou um dependente disso. Deus abençoe cada um de vocês e que vocês se tornem adoradores que se multipliquem na terra, viu?
Amém. Falem de adoração, se envolvam com adoração, ministrem sobre adoração. Próxima aula nós vamos falar sobre os juramentos de Deus a Davi e algumas profecias que apontam para o que está acontecendo agora que Deus falou com Davi. Deus os abençoe em nome de Jesus. Até Amém, mais. pastor. Amém. Vamos estar orando aqui pela sua esposa e pela sua cunhada agora. Vocês. Amém. Amém, irmãos. Eu vou ver se eu pego com o Davi aqui o nome tanto da cunhada quanto da esposa que está cuidando dela, para a gente ter um tempinho de oração aqui, amém? Quem tiver que sair, fica à vontade, fique em paz, sem problema nenhum. Só um momento. Amém, amém. Geni, irmã Geni? Oi. Você podia orar pelo pastor Davi, vou esperar ele mandar o nome da cunhada da esposa, e eu vou postar lá no grupo, tá? E vamos estar orando pela vida dela, né, dessa moça que está com câncer, pela esposa do pastor Davi, que está cuidando dela, e pela família, né, por ele também. Amém? Amém. E a irmã poderia estar orando pelo pastor Davi nesse momento? Sim, eu já estou buscando aqui uma palavra. Amém. Amém. Para já começar. Pergunta aí, pastor. Peter. Irmãos, irmãs, eu coloquei lá no grupo a questão de nós estarmos orando uns pelos outros, tá bom? Então, tem uma lista, né? Você é só abrir o grupo, você vai ver o nome dos irmãos, das irmãs que estão ali. Escolha 3, 4, no seu tempo de oração, no seu tempo de intercessão, no seu devocional. Esteja orando pela vida de 3 ou 4 pessoas aí, todo dia, e você faz esse ciclo, né? Quando chegar no final, volta novamente e vá orando na direção que o Espírito Santo trouxer para vocês. Eu também estou contactando algumas pessoas, né? E pudesse orar, e eu posto lá no grupo, orando por nós, orando pelo Brasil, pelas nações. Vamos mover a nossa vida em oração e intercessão. Essa escola ela foi criada para que a gente possa ser formado principalmente como intercessores pela igreja, pelas nações, pelas nossas famílias, nós possamos nos colocar na brecha. Essa escola nasceu com um projeto de intercessão, e a gente não vai mudar esse foco até o Senhor der uma palavra, o que eu creio que Ele não vai dar uma palavra de mudança do foco da escola. O foco da escola é para formar intercessores, para levantar pessoas no meio da igreja, em qualquer denominação, que esteja disposto a assumir esse local em Deus de intercessão. Amém? Irmã, pode assumir o momento de intercessão. Inclusive, foi através do áudio teu, né, 2020, que eu nem te conhecia pessoalmente, já escutava no YouTube, que eu descobri que intercessão é um chamado. Aí foi ativado em mim, foi ativado